Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Dessa vez eu gostaria de falar sobre bolhas. Bolhas religiosas, bolhas sociais, bolhas econômicas, bolhas políticas e a bolha do fanatismo. Essa é a bolha que eu gostaria de tratar como tema principal nessa minha abordagem. Há bolhas que são religiosas, como por exemplo, Jim Jones. Jim Jones representou uma bolha religiosa na primeira metade do século passado nos Estados Unidos. Porque Jim Jones ele questionou a segregação religiosa muito comum ali pelo sul dos Estados Unidos, principalmente. E ele fundou uma comunidade religiosa entre negros e brancos, onde não havia separação. Porque nos Estados Unidos até a religião se separava em setores onde os negros ocupavam e setores onde os brancos ocupavam, e logicamente, por questões históricas e óbvias, os brancos eram os mais abastados socialmente. E Jim Jones criou, então, uma comunidade de irmandade, uma comunidade religiosa de irmandade entre negros e brancos. E foi muito elogiado por isso. Pessoas do mundo todo, intelectuais, a imprensa e até o Partido Comunista Soviético começou a se aproximar dos interesses de Jim Jones, vendo ali as mesmas ideologias comunistas, as ideologias de igualdade. Mas Jim Jones, de repente, começava a mostrar comportamentos estranhos. Jim Jones era usuário de LSD. Jim Jones, de repente, começa a dizer para as pessoas depositarem os seus bens na organização. Jim Jones, de repente, começa a sequestrar filhos de pessoas que não queriam mais fazer parte da religião. Jim Jones, de repente, começa a ser chamado de papai, de Deus. E, aparentemente, começa-se a formar uma bolha, porque algumas atitudes de Jim Jones eram atitudes criminosas. Como, por exemplo, o sequestro de filhos de pessoas que haviam sido da religião. E isso gerou o questionamento das autoridades americanas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando a cabeça das pessoas que faziam parte da religião. Poxa, mas ele não é tão bom. Mas ele não procura integrar negros e brancos. Por que essa contradição? Mas, por outro lado, a vida paralela de Jim Jones o levava à prática de criminalidade, à prática de crimes. Aí, evidentemente, isso chama a atenção das autoridades, chama a atenção da imprensa, chama a atenção da opinião pública. E numa dessas abordagens da imprensa e dos oficiais, os capangas de Jim Jones matam pessoas do governo e pessoas da imprensa. Aí, acuado por essa situação, Jim Jones leva cerca de 900 pessoas ou mais ao suicídio e ele mesmo se suicida. Ou seja, a bolha estourou. Eu mesmo já acompanhei, até por questões de pesquisa mesmo, a formação de vários grupos esotéricos, religiosos, e eu acompanhei a formação de bolhas religiosas. Acompanhei a formação de um grupo que tinha no seu líder um líder inquestionável. O papai. Deus. Não vamos mais morrer. Está chegando o dia do paraíso final, do paraíso eterno. Nosso líder entrará nesse paraíso e vai nos levar. De repente, o líder morreu.
a bolha estourou. E muitas pessoas fazem o quê? Enlouquecem. Conheço um, né, no bairro do Bom Sucesso, aqui, no Rio de Janeiro, que anda para baixo e para cima na rua, com o olho arregalado. Enlouqueceu. A bolha estourou. E a própria bolha psicológica interna dele estourou, e ele entrou em parafuso. E muitos outros enlouqueceram também, viraram moradores de rua, enfim, uma loucura. A bolha estourou. Há bolhas que são sociais. Por exemplo, Revolução Francesa. E a França era dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado, formado pela nobreza. Segundo estado, formado pelo clero, ou vice-versa, talvez eu esteja confundindo. E o terceiro estado, formado pelo povo. E esse terceiro estado era o estado que trabalhava arduamente para sustentar as benesses da nobreza e do clero. Só que aquilo começou a gerar muita insatisfação, porque o povo já a cada dia passava fome. Por exemplo, a França entrava em guerra, entrou em guerra com a Inglaterra durante anos, e essas guerras geravam uma série de dívidas no país, e o povo tinha que sustentar o pagamento dessas dívidas, e isso começou a gerar uma série de insatisfações. Aí foram convocados os Estados Gerais, mais uma vez, entre primeiro, segundo e terceiro estado. Só que a nobreza e o clero votavam sempre juntos. E o povo, que tinha um voto só, sempre o placar era de 2-1 para o primeiro e para o segundo estado. Só que chegaram a uma conclusão que o voto seria individual. Tudo bem, passou essa ideia, o povo ganhou alguns benefícios, mas o rei depois voltou atrás. E o povo continuou na mesma situação de miséria. E a bolha crescendo, a bolha crescendo, e a bolha crescendo, e a bolha crescendo, até que um dia a bolha estourou, tomada da Bastilha. A posteriori, Maria Antonieta decapitada, pessoas da nobreza decapitadas. A bolha estourou. Bolha social. Uma bolha social pode estourar a qualquer momento. As bolhas podem ser econômicas, como, por exemplo, no Chile. Logicamente, com uma bolha de menos proporção que algumas outras na história. Mas, desde a ditadura militar, que o povo chileno não tem direito a nenhum serviço público para ele, ou seja, ele paga para tudo. E o povo chileno paga também, ou não sei se isso deve estar mudando, né? Mas o povo até pouco tempo pagava pela sua própria aposentadoria. E isso, inclusive, era o projeto de Paulo Guedes para o Brasil, porque Paulo Guedes entendia que o modelo econômico do Chile, principalmente em relação às aposentadorias, era o que deveria ser implantado no Brasil. Mas os idosos começaram a não se aposentar mais com seu salário integral, começaram a entrar na miséria. Curioso que há pouco tempo eu estive no Chile, e dos muitos países que eu conheci, o Chile é o que você menos vê pessoas morando na rua. Porém, nas situações de miséria, sempre a gente vê um idoso. Curiosamente. Ou seja, a bolha estourou. Chegou o dia da aposentadoria e a miséria veio junto. Uma bolha histórica foi sendo empurrada com a barriga e, de repente, ela estourou. Outra bolha econômica muito presente na memória histórica da humanidade é o que aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, entre a década de 20 e 30, com o craque da bolha de Nova York. As pessoas investiam o seu dinheiro em ações, aquelas ações valorizavam,
Mas, de repente, as ações tombaram de uma hora para outra. Quem era milionário ficou pobre. A bolha estourou. Porque as pessoas investiam seu dinheiro em ações cuja infraestrutura econômica não era tão estável assim. Também aconteceu nos idos aqui de 2008, mais ou menos, entre 2008 e 2010, a explosão da bolha imobiliária dos Estados Unidos. As pessoas aplicavam nas ações imobiliárias, só que o crédito dado às pessoas não eram créditos tão estáveis assim. As pessoas não tinham tantas condições de pagar assim, que de repente essa bolha estourou e houve aquele pandemônio todo na bolsa dos Estados Unidos, nas bolsas de valores americanas, que redundou em espectros de crise em vários países do mundo. E o Brasil, de uma certa forma, foi se livrando dessas crises por causa da alta do preço das commodities. E naquela época, o governo PT soube driblar a situação com a chamada marolinha do Lula. Crises econômicas que podem explodir a qualquer momento. O Brasil hoje está muito próximo de uma crise, da explosão de uma bolha. Talvez. Por exemplo, hoje em dia o Brasil não cria crescimento do seu parque industrial. Não investe em tecnologia, não investe no crescimento, não tem um projeto de crescimento do parque industrial desde a década de 80. E em 96, senhor Fernando Henrique Cardoso fez o favor de tirar do teto de gastos os títulos, os juros da dívida, da dívida pública, de todos os tipos de dívida, né? Então, no teto de gasto entra tudo. Porém, o pagamento de juros, o pagamento de dívidas, não. Isso fez com que todo o setor produtivo, ou praticamente os grandes investidores, não quisessem mais investir no parque industrial. Porque se eu coloco o meu dinheiro para render e ele me rende milhões, por que eu vou abrir uma empresa? Por que eu vou gerar emprego? Por que eu vou investir em ciência e tecnologia, em pesquisa, para fazer o crescimento do meu parque industrial? Isso não foi questionado pelo PT. Inclusive, na carta aos brasileiros escritas pelo PT, antes do governo Lula, era literalmente uma carta ao capital, uma carta ao mercado financeiro, dizendo que a financiarização continuaria. E hoje, no governo Guedes, temos literalmente, no Ministério da Economia, um investidor do mercado financeiro, que está ali para favorecer este mercado. Porém, até que ponto essa bolha vai crescer sem estourar? É possível uma economia viver de ações que talvez sejam ações fictícias? Porque as pessoas investem na valorização de empresas. Essas empresas não investem maciçamente no seu parque industrial, mas elas têm as suas ações valorizadas na bolsa. E as pessoas estão colocando seu dinheiro ali. Essa bolha vai estourar? E se estourar, vai estourar no colo de quem? Dos mais ricos ou dos mais pobres? Eu acho que dá para adivinhar no colo de quem essa bolha vai estourar. Vocês não acham? Então, temos aí uma bolha.
que já está causando efeitos, porque o Brasil não gera emprego, estamos vivendo a uberização da economia, isso não está sendo questionado. O governo Bolsonaro não tem projeto para o crescimento da indústria. Sem indústria, o comércio não é beneficiado. Sem indústria, a educação mingua, porque se não há crescimento, se não há expectativa, principalmente rumo à ciência e tecnologia, que também investe no setor industrial, isso mingua as próprias expectativas em relação à educação. Contrário do que acontece, por exemplo, em outros países, onde você tem uma regra para que aquele que invista no mercado financeiro também invista na infraestrutura do país. E aí? Quando essa bolha estourar, e talvez ela já esteja estourando, está estourando no colo de quem? Porque os grandes investidores continuam com o seu parque financeiro bastante robusto. E, finalmente, gostaria de falar das bolhas políticas e das bolhas do fanatismo político. Vide Adolf Hitler. Assumiu a Alemanha com propósito de estabilização da economia, conseguiu fazer isso de uma certa forma e começou a criar uma expectativa de culto à sua própria personalidade. E as pessoas começaram a Führer, é o Führer, é o líder supremo, é o líder inquestionável da nação. Bom, se ele é o líder supremo e inquestionável da nação, quem é você para questioná-lo? E de repente esse líder supremo da nação começa a perseguir homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, começa a levar gradativamente pessoas para lugares estranhos, que depois a gente descobre que são campos de concentração, contra judeus. E de repente a bolha estoura. O mundo toma consciência disso e a Segunda Guerra Mundial é feita para desbaratar o nazifascismo. A bolha estourou. No Brasil hoje, estamos vivendo uma bolha que nós precisamos ter cuidado com ela. Porque o tipo bolsominion, ele não questiona o líder principal, segundo eles, o líder supremo da nação. É o Führer, inquestionável. Tem até um amigo meu que eu converso muito nas redes sociais. Ele não tem sequer a capacidade, não é porque ele não queira questionar, ele não pode questionar o Bolsonaro. Porque se ele questionar o Bolsonaro, todo o chão ideológico dele abre e ele acaba, a ideologia dele acaba. O fundamento ideológico dele acaba. E isso acontece com muitos seguidores de Jair Messias Bolsonaro. Toda a sua base está na figura de Bolsonaro como líder supremo da nação. Essa bolha pode estourar a qualquer momento se a gente não cuidar. Porque há grupos e muitos grupos de WhatsApp que simplesmente divulgam a ideia: se você é esquerdista, você é doente. Se você é esquerdista, você é um animal. Como Hitler fez com os judeus. E que tem que fechar o Supremo, que tem que fechar o Congresso, que tem que fechar não sei o quê, e que tem que fechar. E, não sei se todos sabem, mas se insurgir contra as instituições da República, Congresso, Supremo, Judiciário, é crime. E no caso da presidência da República, no caso do presidente da República, é crime de responsabilidade. E pode gerar impeachment. Aliás, os motivos do impeachment ali já estão dados. Só não há interesse econômico e político para que isso aconteça, até porque o Congresso, a mídia
os setores mais abastados da mídia e o empresariado da Fiesp quer as reformas do Guedes. Simples assim. Se um dia isso deixar de interessar, gente, Bolsonaro cai igual jaca. Ele não cai porque não há interesse econômico para que isso aconteça. Porque os motivos do impeachment já estão dados. Mas o que eu estou colocando aqui é uma observação para que a gente preste atenção nas bolhas de fanatismo político, porque elas têm um pé no que é o fanatismo religioso. Lembremos de Jim Jones. Né? As coisas foram acontecendo. Não se questiona Jim Jones. Não se questiona Hitler. E essa maneira acrítica das pessoas se relacionarem com a figura de Bolsonaro como líder supremo da nação é uma bolha política que pode estourar a qualquer momento. Ok, galera? Vocês são do coração.